A riqueza de Ilha de Magos era uma ilha flutuante de 1.500 metros perpetuamente acima do céu. Abrigava uma comunidade de magia e engenharia mágica. Foi o lar de muitas mentes brilhantes que lideraram pesquisas mágicas, tornando um exagero tão grande para dizer que a riqueza da Ilha da Magia produzia toda a magia no chão. Além disso, era uma zona independente onde o mago poderia expressar seu individualismo ao extremo. Além de raras exceções, apenas os assistentes foram autorizados a entrar. Além disso, os classificados abaixo da Monarch foram obrigados a comprar bilhetes de entrada, que custam 1.000 elnis. Mais da metade de sua população trabalhava na periferia do Megizion, localizado no centro da ilha. Simplificando, Megizion era uma arca com magia e conhecimento tão vasto que permitiria que a humanidade reconstruísse a civilização dentro de um século, mesmo que o próprio continente fosse destruído. Os fabricantes da ilha flutuante eram, de certa forma, fanáticos, considerando que tentaram gravar e coletar toda a magia do mundo e até criar uma instituição com a disposição mais positiva para ela. Uma das maiores honras que os Wizards excepcionalmente talentosos poderiam buscar e alcançar foi gravar a magia que eles criaram na célula, o piso mais alto do Megizion. Nesse momento, um leilão estava em andamento na Casa de Leilões Acadêmicos VIP. Atualmente, um total de 1.205 pessoas fizeram 35.000 elnis. Portanto, iniciaremos a reinicialização a 36.000 elnis. O leilão da riqueza da Ilha de Vizard não vendeu mercadorias ou tesouros. Em vez disso, eles apresentaram documentos. Entre eles, estavam entendendo a Pure Elemental Magic 18, o questionário de um dos exames intermediários da Torre da Universidade Imperial. Vamos começar o rempeio de 37.000 elnis. O número de bruxos que participaram, incluindo os de terras distantes, atingiu facilmente 10.000. Mas o salão estava extremamente calmo. Não houve conversas desnecessárias, gritos, política e coisas do gênero. Havia apenas o som de escrever tão fraco que parecia que até a caneta estava sussurrando. Vejo, 40.000 elnis, exatamente 1.000 pessoas. O resultado final do leilão é de 40 milhões de elnis. O exame que Deculen fez chamou a atenção dos Wizards na ilha flutuante devido ao seu nível de competência e dificuldade, bem como sua recompensa artística dada ao responder a todas as 8 perguntas corretamente. Para ser justo, no entanto, não teria sido um produto viável para vender em nenhum outro lugar. Estaremos distribuindo os documentos de teste depois de tirar sangue de cada pessoa. Através desse procedimento, o leiloeiro seria capaz de verificar que apenas o próprio comprador poderia resolver o artigo. Era um mecanismo de segurança simples, mas eficiente, e era a base do sistema de direitos mágicos. Em sua comunidade de mago levemente povoada, esse sistema foi estritamente implementado, mesmo no covil dos magos de quebra de lei. Sua proteção durou apenas pelo menos 1 mês a 15 anos no máximo. Naturalmente, quanto maior a classe de magia e documentos, maior o período de proteção. Nesse sentido, o teste de Deculen foi altamente considerado, ganhando 3 anos de proteção. Agora, adiamos este leilão. O evento terminou em silêncio. Creto, o segundo na fila do trono, permaneceu em seu assento até o fim. Ele então se levantou satisfatoriamente e olhou para a lista dos licitantes de sucesso. Eu posso ver os nomes de alguns viciados. É tão famoso? Ele perguntou a Fassbender, o cavaleiro ao seu lado. Ele não era um mago, mas conseguiu entrar na ilha flutuante como uma escolta real. De acordo com o que ouvi ultimamente, sim. Adrienne também divulgou uma declaração sobre isso. Depois de tanto tempo, Deculen, reputado por ser um gênio na interpretação técnica, mostrou-nos seu talento mais uma vez através da última pergunta de seu exame. O problema do número 8 já era uma obra de arte. Essas eram as palavras do presidente. Até Roxas, um viciado que avaliou e resolveu os problemas do exame com antecedência, falou muito bem. Os viciados, que residiam no 10º andar do Megizion, estavam obcecados por todas as coisas relacionadas à magia. Eles avaliaram o valor de produtos e criações mágicas, investigaram e administraram o desempenho de bruxos em todo o mundo e observaram um dos ensaios mais importantes que já existiram, os testes de promoção. Sério? Se sim, então deve ser interessante.
Creto sorriu e mudou-se para a sala de licitantes de sucesso. Ele aceitou o sangue que o funcionário do mago exigia, mesmo que a família real frequentemente rejeitasse tais noções. A questão é, posso resolver isso? É claro que seu talento mágico é muito superior a alguns testes míseos. Ainda assim, é um artigo de exame de médio prazo. Não apreende elementos puros do Deculém. Você vai se sair bem. Apenas uma pessoa obteve uma pontuação perfeita entre os 150 examinados. Bem, não importa se eu resolver ou não. Ele não se importava com o resultado. Novos problemas sempre foram bem-vindos. Não importa o quão difícil fosse, se fosse divertido resolver e pudesse lhe conceder iluminação mágica, seria satisfatório o suficiente. Eu tenho que ir e resolver isso. Fassbender, prepare uma folha de respostas. Você quer dizer agora? Fassbender hesitou por um momento ao ouvir suas palavras. Ele simplesmente sorriu e assentiu. Eu sei que este não é o lugar e a hora certos, mas não importa. Nesse ponto, isso é tradição. Além disso, desde que conheci uma vez no mês passado, devo enviar uma carta a ele. O artigo do exame foi preparado bem a tempo. Creto aceitou o pacote grosso de papel e cheirou. Eles sempre cheiram bem. Naquele momento, um homem alto e atraente apareceu do outro lado do corredor. Ele estava claramente se aproximando de Creto, e Fassbender instintivamente bloqueou seu caminho. Deculém, Von Gran e Ucline. Seu corpo parecia muito mais forjado do que a maioria dos cavaleiros. Isso foi ainda mais evidente pela maneira como seu traje descreveu sua figura. Ele olhou para Creto. É uma grande honra que o próprio príncipe compre uma criação minha, apesar de suas falhas e falhas. Não tenho dúvidas de que você seria capaz de resolvê-lo sem dificuldades, Sua Altez. Tudo o que posso esperar é que isso o ajude no futuro de alguma forma. Sua etiqueta, cortesia e maneiras eram perfeitas. Ele reverenciou a família real com sinceridade sem se degradar e o fez enquanto transbordava de graça. Como mostrado por seu comportamento, Deculém agiu de maneira diferente em torno dos descendentes do imperador. Creto balançou a cabeça, momentaneamente perturbado. Você não é cidadão da ilha flutuante. Independentemente disso, você ainda é da família real, respondeu Deculém com um sorriso suave. Creto piscou. É assim mesmo. Sim. Ahá, certo. Vou tentar resolver isso. Obrigado. Deculém assentiu e depois saiu. Eu acho que ele é um bom professor, apesar dos rumores. Creto murmurou enquanto observava seu retiro nas costas mais adiante no corredor. Não confie cegamente nas pessoas com base em como elas se apresentam, respondeu Fassbender. Ele sabia do passado entre Julie e Deculém, mas decidiu ficar quieto. Voltando à torre após o leilão, sentei-me no meu escritório e verifiquei o pagamento que recebi. 40.000. 40 milhões de receita de Elnis. Era muito mais do que eu esperava. Foi graças a Iriel, que me aconselhou limitar o número de cópias de exame que eu estava vendendo para manter sua aura premium, em vez de liberar mais quantidades para ganhar mais. Não havia impostos de comissão no leilão de um mago. Como esperado, o homem da habilidade de grande riqueza não mentiu, mas era muito cedo para eu comemorar. Peguei um jornal, The Journal, o maior meio de comunicação do Império, no canto do meu escritório, e leu as últimas notícias de hoje. 18º Imperador, Crebain-Bedil Judra von Jaegus-Gifren, Moi. Foi um grande ponto de virada. Depois de 3 dias, os portões do palácio se abririam, e eu seria capaz de visitá-lo uma vez. 9 mais dias depois disso, a cerimônia de sucessão seguiria. Depois disso, muitas mudanças rápidas e gigantescas ocorreriam. De acordo com a progressão da história do jogo, um nome em breve apareceria que eu tinha que salvar. Um estabelecimento que eu tive que adquirir em breve também estaria disponível. Também haveria grandes e pequenos eventos que surgiriam à medida que as leis do Império eram revisadas. Eu deixaria Iriel para cuidar do referido estabelecimento e leis, para que eu pudesse me concentrar em salvar o nome conhecido como Malio, a princesa do reino com uma história separada proporcional à missão principal. Atualmente, ela estava hospedada no sistema, usando o estudo no exterior como desculpa. No entanto, ao mesmo tempo que o próximo imperador,
a ascensão do trono, seu evento de morte seria desencadeado. Quando testei o jogo com o personagem Knight, eu tinha certeza de que um conhecido causaria. Eu não queria que ela morresse. Ela tinha um valor sentimental para mim, já que eu projetei e modelei pessoalmente sua personagem. Ela era uma boa momada chamada que me concederia grande força no futuro. Eu também estava curioso. Charlotte e os outros cavaleiros que nos acompanharam no jogo na época seriam os mesmos na realidade. Knock, knock. Abri a porta usando a psicocinese. Sem surpresa, encontrar Allen fora dela. Professor, um convite para uma palestra veio. Allen parecia animado por algum motivo. Eu me perguntava por que ele estava tão tontoso e ligou sobre uma mera palestra, mas logo recebi a resposta. Segurando uma palestra na Ilha da Riqueza dos Magos. Sim, sim. Eles gostariam que você desse uma palestra sobre as perguntas do exame que você criou em cerca de uma semana ou mais. Eles me pagariam 1 milhão de éones por isso. Isso foi 1 bilhão em coreano venceu. Obviamente, isso foi apenas uma mudança de reposição em comparação com os 40 milhões de éones que eu ganhei recentemente. No entanto, a expressão de Allen era evidência suficiente para alguém perceber que foi uma grande honra para os Wizards. Foi uma conquista em si mesma. Missão do evento: palestra da Ilha Flutuante. Qual 30? Meu coração estava batendo por causa da personalidade de Decullen, e até o sistema estava me pedindo. Missões de eventos como essa às vezes davam recompensas na forma de mana adicional ou algo semelhante. Foi chamado de recompensa de estatísticas e geralmente difere dependendo da localização. A riqueza da ilha de Wizards, desde que a mana, a guilda do aventureiro deu resistência e a ordem do cavaleiro concedeu ao Questaquer com quantidades menores de ambos. Diga a eles que vou considerá-lo positivamente. São apenas 30 mana, mas era muito melhor do que nada. Sim. Allen respondeu energicamente. Muitas coisas aconteceram após a morte do imperador. A pena de morte foi fechada, uma proibição de consumo de curto prazo foi aplicada e toda a instituição educacional foi fechada. Festivais e festas foram adiados, e as tocas de jogo e as guildas dos ladrões foram momentaneamente poupadas. Um império morto e desolado. Em particular, no lamentável edifício separado do Palácio Real, a escolta da princesa Malho, Charlotte, estava em angústia. O que há de errado com seu rosto, Charo? A bela princesa de cabelos verdes Jade perguntou. Enquanto desfrutava de chá na varanda, ela sorriu para Charlotte. Princesa, você não deveria estar tão preocupado. Eu também sei da situação. Se meu irmão mais velho perder, seus súditos tentarão me usar, certo? Se meu segundo irmão perder, seus súditos farão o mesmo. Malho tinha irmãos únicos. Um foi segundo na fila do trono, e o outro foi terceiro na fila do reino Reu. Quando vieram estudar no Império, foram o quinto em linha com a sucessão do trono, mas lutaram e subiram para suas posições atuais. Você prefere lutar contra os dois até a morte, em vez de deixar isso acontecer. É isso que você está pensando, certo? Eu sei. Ao contrário do Império, que o sucessor do imperador herdaria facilmente, o reino de Reu era forjado com sangue e ferro. Perto de ser refém em seu próprio país, ela se ofereceu para estudar no exterior. A verdade era que o Império era o lugar mais seguro para ela. Mas agora que o imperador estava morto, ela não podia mais ficar nessa terra estrangeira. No momento, Sofia também não queria um refém disfarçado. Portanto, ela teve que voltar para casa imediatamente depois de mostrar o rosto na entronização. A resposta do princípio à carta que você os enviou chegou, respondeu Charlotte. Para Malho, sua cidade natal era seus membros. Charlotte pretendia conferi-la a eles, considerando que ela quase foi morta quando foi ao reino de Reu. Sério? O que meu avô disse. É possível, é claro. Eles permitiram. Naturalmente. No entanto, eles seriam inevitavelmente atacados no caminho. Eles obviamente não podiam trazer soldados para a terra do Império. No entanto, na fronteira, um grande número de cavaleiros provavelmente estaria esperando por eles. Então, você pode pensar nisso como uma viagem. Isso é ótimo. Malho sorriu brilhantemente, ao qual Charlotte respondeu com um sorriso próprio, muito mais amargo. Estou procurando o maior número possível de acompanhantes.
Estou pensando em chamar cavaleiros, aventuras, é claro, bruxos da torre. Mas não temos dinheiro. Não se preocupe. A princesa tinha apenas 3 cavaleiros de escolta, mas uma grande quantia em dinheiro estava preparada para dias como este. Ela vasculhou suas gavetas. Eu também tenho um pouco de dinheiro. Economizei meu subsídio e também tenho muitas joias. Não, tudo bem. Como assim? Não precisamos de muito dinheiro para que essa viagem seja perfeita. Ela estava certa. Pegue. Mário deu toda a sua fortuna que havia salvado para Charlotte, que permaneceu sem palavras. Pouco tempo depois, ela saiu da sala com o dinheiro no bolso. Suas lágrimas caíram assim que ela fechou a porta. Andando pelo corredor, ela olhou pela janela. O frescor do verão estava se espalhando por todo o mundo. Já é verão, mas o reino está em um inverno interminável. Charlotte saiu do prédio e saiu do palácio. Serão até aventureiros bons o suficiente para protegê-la. Se ela combinasse Malho e toda a sua fortuna, o total chegaria a cerca de 10 milhões de elnes, o que era suficiente para contratar aventureiros para serem acompanhantes de Malho. Ela mencionou os cavaleiros e a torre para tranquilizar a princesa, mas os cavaleiros não se envolveriam nos ares políticos. A torre era dolorosa de falar. Enquanto caminhava e pensando consigo mesma, viu alguém que tinha visto na Universidade Imperial. Decolen, o chefe da família Eucline. Ele veio prestar homenagem ao imperador falecido há 4 dias. Obviamente, as cabeças das famílias não tinham permissão para chegar perto do caixão de madeira onde o imperador estava consagrado. Somente a imperatriz Sofia, a primeira da fila do trono, poderiam ficar ao lado dele. Independentemente disso, os elogios eram cortês. Era o dever moral dos chefes da família. Mesmo que eles não pudessem vê-lo, eles tiveram que pelo menos lidar com ele para mostrar sua lealdade ao trono. Já faz um tempo. Charlotte só queria passar por ele em silêncio, mas Decolen chamou para ela. Ela olhou para ele com um leve desconforto. Decolen, que parecia acolhedor por algum motivo, murmurou: "Você parece o mesmo de antes." "O mesmo de antes? Você quer dizer durante a faculdade?" "Ah, isso mesmo. Havia uma conexão entre nós." Decolen assentiu. Charlotte sorriu, as bordas de seus lábios curvando-se para cima. "O mesmo vale para você. As pessoas estão fofocando hoje em dia sobre as perguntas difíceis do exame que você deu." "Isso está meio certo." Foi elogiado, não fofocou. "O que?" "Eu fiz 40 milhões de elnes com isso." Seus olhos se arregalaram de inveja. Ele continuou em um tom calmo. "Você vai voltar ao reino de Heu com a princesa agora. O príncipe de Yuren." Naquele momento, sua testa amassou. "Você está zombando das circunstâncias da princesa." Ela respondeu com os dentes cerrados. "Nós não nos conhecemos há muito tempo e hoje deve ser gasto de luto, então seria melhor se você evitar pronunciar palavras tão duras." "Pegue isso." Ele pegou um pequeno cordão, um mármore de cristal que permitia a comunicação, do bolso, mas Charlotte não levou. "O que é?" "Uma linha com a qual você pode falar com seus irmãos." "O que?" Ela suspeitava disso, é claro. Ele olhou para ela indicamente. "Charlotte, quão perto estávamos?" "Não estávamos perto o suficiente para você me chamar pelo meu nome, pelo menos." "Eu também tenho animosidade em relação a Heu." Essas eram as únicas palavras que Decolen disse, sabendo muito bem que ela não acreditaria nele se lhe dissesse que tinha visto o futuro e que a conhecia através de um monitor. Em primeiro lugar, nas configurações do jogo, Heu não era um ótimo país. Pelo contrário, foi além da ajuda. É apenas uma questão de tempo até que eles se estraguem. Se perder. As sobrancelhas de Decolen franziram quando ele largou a bola de cristal descuidadamente. "Você ainda tem tempo para ser exigente sobre as pessoas? Ou, pelo menos, você realmente tem o luxo de entender as pessoas que estarão protegendo seu senhor?" A conta rolou sobre o chão. "Bem, prossiga como quiser, então." Decolen passou por Charlotte. O cavaleiro da princesa nem olhou para as costas dele. Independentemente disso, ele andou com mais confiança do que qualquer outra pessoa no mundo antes de parar abruptamente,
seus olhos olhando para ele, a bola de cristal rolando no chão. Foi assim que conheci Charlotte. Havia uma maneira de salvá-la se ela usava ou não a bola de cristal, mas a oportunidade se apresentaria somente após a entronização. Por isso, agora, tive que me concentrar em uma questão muito mais premente. Este. Allen, que estava ao meu lado na sala de espera da ilha de Wizards da Riqueza para Professores, respirou fundo e nervoso. Seu comportamento me agitou. Allen não seria quem dava palestra. Por que você está nervoso? Que? Ah, me desculpe, eu... Knock, knock. A porta se abriu. Um mago vestindo uma túnica entrou na sala e se dirigiu a mim. Por favor, finalize seus preparativos para sua palestra, professor Decullen. Ok. Eu consertei minhas roupas e me levantei do meu lugar. No segundo andar do Megision, fiquei em frente à porta da sala de aula, conforme instruído pelo mago que me buscou. Eu li o prato que estava preso a ele. Decullen classificado em monarca, palestra sobre a compreensão da magia elementar pura, papel de teste incluído. Segunda, eu estarei esperando nas costas. Se houver um problema, fique à vontade para me ligar a qualquer momento. Allen gaguejou, seu rosto avermelhando ainda mais. Eu respondi com um aceno de cabeça e abri a porta. Entrando no pódio, olhei para cada rosto que compareceu à minha palestra. Estranhamente, havia muitos rostos familiares. Vi o professor renunciar e aos outros professores, bem como Sylvia e seus colegas estreantes. Havia muitas pessoas da torre, mas a pessoa que mais chamou minha atenção foi a que estava olhando atentamente para mim enquanto ria ameaçadoramente por razões que eu não conseguia nem começar a adivinhar. O presidente. Eu entrei na plataforma sem nem olhar para ela. Prazer em conhecê-lo. Capítulo 40. Havia uma questão de numeração antes. Prazer em conhecê-lo. O público ficou em silêncio. Meu nome é Decullen, o professor-chefe da torre da Universidade Imperial e um mago classificado em monarca. Como sempre, comecei minhas palestras com uma introdução. Minha palestra durará exatamente 2 horas, através das quais discutirei seu principal ponto focal, o teste de magia elementar puro que foi leiloado na semana passada. Eu já havia preparado o conteúdo e o fluxo da palestra há uma semana. O problema era que havia uma boa chance de que a palestra não fosse do meu jeito. Assim que comecei. Empresa. A risada do presidente me irritou. Primeiro, deixe-me dar uma breve descrição de elementos puros antes de olharmos para as perguntas. Eu estava pensando em manter a palestra na forma de explicações problemáticas, mas primeiro descreve o que disse na minha aula anterior na torre. Comecei a dar um breve briefing usando elementos puros como fogo arrasado, Thundercloud e Uvis. No entanto, esses elementos puros não têm propósito. Eles só ganham afiliação mágica de acordo com o objetivo do mago que implementa o elemento. Você deve estar ciente disso. A maioria das pessoas teria seus cérebros torcendo ao pensar em elementos puros e afiliação mágica juntos. Simplificando, foi como desenhar 2 imagens com as 2 mãos simultaneamente. Desenhar um de cada vez era muito mais eficiente. Vamos deixar de lado os números de 1 a 5 por enquanto e dar uma olhada na pergunta número 6 primeiro. O problema acima mencionado surgiu no ar. Ele incorporou a mágica nevoeira fria amarga na qual 3 elementos puros foram combinados em perfeita harmonia. Mas o núcleo da minha palestra era os números 7 e 8, então expliquei apenas os GIS e segui em frente. Ou pelo menos tentou. Eu tenho uma pergunta. Alguém levantou a mão. Como eu esperava, era o presidente. Pergunta. Ela pulou e gritou como um rouxinol, tornando-a impossível de ignorar. Parei por um momento e olhei para ela. Vá em frente. Sim. O professor principal enfatizou a distinção entre elementos puros e afiliação mágica. O presidente irradia mana e desenhou um círculo mágico no ar. O que devemos fazer se queremos afiliar a magia no número 6 com a melhor mágica destrutiva compatível com ela? Eu olhei para o presidente por um tempo usando entendimento. 3 segundos foi suficiente. Adicionei um circuito de núcleo à sua mágica, uma linha reta composta por 28 movimentos para formar explosão. Isso congelará e ferirá o inimigo ao mesmo tempo.
Eu vejo. Está certo. Oh, obrigado. O presidente piscou quando colecionou sua mana e sentou-se. Agora, vamos olhar para a pergunta número 7. Fiz a pergunta número 7 pairando no ar. Estrela artificial mobilizou água, vento, terra e elementos de fogo. Enquanto eu estava explicando, o presidente se levantou novamente. Professor, eu tenho uma pergunta. Como você disse, existem 2 circuitos principais no número 7. No entanto, não seriam muitos circuitos principais ou mais torcer a mágica em si? Eu acho. O presidente libertou mana e desenhou a pergunta número 7. Estrela artificial teve o maior número de combinações mágicas, mas sua versão assumiu uma forma diferente da minha pergunta. Seria mais fácil configurar apenas um circuito do núcleo assim. Por que o risco de montar 2 circuitos principais, se ter a magia ir embora? O presidente perguntou, talvez já sabendo a resposta. Eu olhei vagamente para ela por um momento enquanto ela sorria. Eu assenti. Essa é uma boa pergunta. Eu desenhei uma cópia da magia do presidente. Mas uma estrela artificial como a sua, que possui apenas um circuito central, causará extremo consumo de mana. O presidente respondeu como se estivesse esperando. Mas não consumiríamos mais mana se usássemos 2 circuitos principais. Isso é de conhecimento básico e comum. Por que você prefere usar 2 se pode usar um? Isso não é apenas um desperdício. As expressões dos outros bruxos me disseram que eles concordaram com ela. Afinal, essas eram as palavras do presidente. Eu refutei o argumento dela de maneira calma e ordenada. Sim, isso geralmente é verdade, mas não incondicionalmente. Depende da característica da magia. Os circuitos principais da estrela artificial não são apenas para a mana do usuário, mas também para cuidar de sua energia. A expressão do presidente endureceu um pouco. A estrela artificial no número 7 possui propriedades especiais. Um dos 2 circuitos principais se concentra em circulação e a outra em coesão. Através deles, seus 4 elementos puros circulam e se coarão dentro da magia e liberarão energia sozinhos, permitindo que o rodízio segure por uma duração mais longa enquanto usa menos mana. Depois de uma breve pausa, continuei. Nesse sentido, a técnica que o presidente mostrou não é uma estrela. Não é diferente de um pedaço de mana destinado a drenar o rodízio vazio. O presidente manteve a boca fechada. Já havia uma sombra em seu rosto sorridente. Mas eu olhei para o relógio. O tempo designado foi de 120 minutos e 110 minutos já haviam passado. Eu usei muito tempo para responder perguntas. Não farei mais nenhuma explicação na pergunta número 8. Todo mundo olhou para o presidente, que fez beicinho sem dizer nada. Vou levar mais algumas perguntas e embrulhá-lo. Naquele momento, em algum lugar dentro da sala, uma voz fria tocou. Você pensou na pergunta número 8. Foi uma suspeita flagrante. Franziando a testa, olhei para onde ele vinha, encontrei um mago de túnica olhando para mim. Por favor, apresente-se. Eu sou Louina. O nome dela parecia familiar. Eu pensei que sabia quem ela era. Por favor, seja mais específico com sua pergunta. É como eu disse, a pergunta número 8 era realmente sua ideia. Você realmente escreveu você mesmo? Estou curioso sobre isso. Louina era um bruxo que deu missões que se opunham a Deculém. Eu não tinha certeza, mas ele poderia tê-la banido da torre e expulsá-la ao reino. Ela era uma personagem nomeada transbordando de ódio por ele. Hein? De jeito nenhum. Você está dizendo que outra pessoa escreveu as perguntas do teste para o professor Deculém. Um ghostwriter. O presidente pulou e gritou. Murmúrios logo encheram a sala de palestras. Louina riu enquanto o presidente continuou conversando. Não há como o professor Deculém não é assim. Teria sido melhor se ele apenas mantivesse a boca fechada. Os Wizards não disseram nada, mas seus olhos me disseram o que estavam pensando. Alguns pareciam suspeitos de mim, outros pareciam simpatizar comigo, e o resto parecia curioso. Eu fiquei parado e ponderei sobre isso. Uma boa ideia veio à mente em breve. Professor Deculém. Eu balancei a cabeça e ri humilhante das palavras do presidente. É comum ser inspirado por coisas que não são suas.
Os sons dos suspiros ecoaram. No entanto, emiti mana, cujas linhas desenhavam uma técnica no ar. Isso é inteiramente meu. Lembrei-me de uma paisagem com os olhos fechados e a transformei em uma técnica, organizando os elementos puros corretos para retratá-lo como se estivesse pintando em uma tela. Assim, o design mágico que eu imaginava emanado no ar usando mana como seu meio. Compreensão me permitiu reproduzir o que eu havia aprendido decifrado antes de usar muito menos mana. Eu consumi mais de 50.000 na escrita número 8, mas agora 3.000 foram suficientes para se lembrar da mesma mágica. Os wizards do auditório analisaram a imagem elaboradamente desenhada que mostrava 11 feitiços perfeitamente conectados e entrelaçados entre si. Por que eu cheguei ao local? A resposta a essa equação é completamente diferente do número 8. Considere encontrar sua resposta como sua lição de casa. Eu então olhei para Louina. Isso responde à sua pergunta, professora Louina. Não. Olhei para onde Louina estava, mas ela não estava em lugar algum. Eu sorri. Então zombei. Vou terminar minha palestra aqui. De pé ao lado da mesa, organizei meus materiais, endireitei minhas roupas e olhei para o presidente. Ela parecia amarga por algum motivo. Em pouco tempo, alguns jovens bruxos no banco da frente se aproximaram de mim. Era incomum as pessoas pedirem um autógrafo de um mago. Missão de evento concluída. Qual 30? Depois da minha palestra, voltei à minha mansão, onde encontrei outro carro estacionado no estacionamento. Era de Yeriel. Quando entrei no prédio principal, Yeriel estava comendo na sala de jantar, o que não foi surpreendente. Enquanto cortava seu bife, ela levantou uma pergunta. Ouvi dizer que você deu uma palestra na Ilha Flutuante. Eu assenti. Bem, o que aconteceu? Os bruxos devem haver um nível diferente dos filhotes da torre. Não há nada com que se preocupar. Vamos lá. Você sempre diz isso. Você quer que eu fique preocupado? Infelizmente, eu não estou. Enquanto eu estava sentado na frente dela, meus atendentes correram para preparar comida. Yeriel parecia perturbada pelo fato de estarmos compartilhando a mesma mesa, mas ela rapidamente recuperou sua compostura. Ouvi dizer que você fez 40 milhões de elnes. Está certo. Deixe-me saber se você precisar de apoio financeiro. Certifique-me de lhe dar um pouco. Então, hein? Espere. Emprestar? Emprestar. Sim. O que você quer dizer? Emprestar. Dê-me metade disso. Cortei minha carne sem dizer uma palavra. Como sempre, o nível de cozimento aqui era absolutamente perfeito. Bem, os ingredientes que meu chefe usou eram de alta qualidade e seu salário também foi muito generoso em comparação com outras mansões. Apenas me dê 10 milhões de elnes. Além disso, aqui, os debutantes da torre querem ter seu MT em Adekon. Yeriel tirou um documento da bolsa dela. Programa de Departamento de Magia da Torre da Universidade Imperial. Adekon, a capital da propriedade Yukline. Eu também planejei visitá-lo algum dia. Tinha uma torre de mago local e uma ordem local do cavaleiro. Além disso, não apenas o clima era perfeito, mas também estava situado ao lado do sistema. Foi modelado depois de Los Angeles, nos Estados Unidos. Se foi um dos melhores lugares para se viver. O que você acha, Yeriel? Bem, estou bem com isso. Nem todos os debutantes permanecerão na torre da universidade por milhares de anos, e eles podem se juntar à nossa torre se gostarem da cidade. Ela estava olhando para mim enquanto dizia orgulhosamente essas palavras. Eu assenti. Ok. Bom. Yeriel devolveu o documento em sua bolsa e pegou a faca novamente. Observando de perto Yeriel, falei, ao usar uma faca. Eu não vou comer aqui. Foi quase uma resposta instintiva. Yeriel fugiu para o quarto dela com o prato e eu fui à biblioteca depois de terminar minha refeição. Assim que me sentei na minha mesa, peguei o certificado do patrocínio da torre, cujo assunto era Efeneno Luna. O teste desta vez foi o meu trabalho original, mas o pai de Eferene definitivamente me deu a inspiração para isso. Desenho com elementos. Essa ideia era inteiramente dele.
Portanto, era certo que uma fração dos 40 milhões de elnes que eu ganhei fosse usada para patrocinar Efereno e a família Luna. Luna de Juhali. De acordo com as informações que eu tinha sobre a família Luna, eles tinham uma história trágica. A família deles ainda estava sobrevivendo, mas sua antiga mansão havia sido leiloada há 13 anos atrás, e agora apenas Efereno e seus avós eram seus membros. Também escrevi uma carta para a família dele cercada com 100 mil elnes. Minha roupa hoje era azul escuro. Minha bengala, é claro, ajustou cuidadosamente sua cor de acordo. Você está pronto? Yeriel perguntou, olhando para ela. Estiquei minha mão para ela, assustando, fazendo, a dar um passo atrás. What? Por quê? Fique parado. Quando minha mão se aproximava, ela fechou os olhos com força. Eu então me livrei das rugas em seu colarinho e mangas. Como precaução, também removi a poeira em suas roupas usando psicoquinese. Agora, tudo arrumado, ela expressou sua insatisfação. Essa é uma doença real. Me siga. Eu saí. Roy estava esperando no estacionamento, vestindo um ajuste perfeito para o céu azul claro do verão. Logo, entrei no carro com Yeriel. A entronização aconteceria hoje nas de Frame Square, no sistema. Yeriel, pegue isso. Eu entreguei o documento selado a ela. Ela franziu a testa. O que é isso de novo? Esta é a minha previsão, obtida a inclinação do próximo imperador. Foi um documento que resumiu os eventos importantes que eu conhecia, incluindo quais poderíamos nos beneficiar e como poderíamos diminuir a dificuldade das missões. Você é um profeta. Apenas pegue. Ufa! Balançando a cabeça como se fosse achada patética, ela pegou o documento. Não há mais jogos mentais. As profecias só eram engraçadas no começo. Meu senhor, acho que não seremos capazes de ir além disso. Uma multidão rude estava bloqueando a estrada. Saímos do carro. A família Yucline é assim. Um cavaleiro imperial que estava ao redor da área nos guiou para uma passagem separada. Como fizemos, vi a praça onde a entronização em breve ocorreria. Um tapete longo e largo estava no meio dele, levando a um altar alto. A multidão estava em seus flancos, deixando o tapete-se vazio e desbloqueado. No topo da plataforma, o trono do imperador aguardava seu próximo proprietário. É isso. Os assentos para a família Yucline estavam perto do trono. Não estavam longe alguns royals, incluindo Malio, Iel, Glithion, Sylvia, Excecil, Betan, Hagar, etc. Muitos personagens nomeados também podiam ser vistos. Eu olhei para um deles em particular, Julie. Sentindo meu olhar, ela aceitou com um arco. Ela parecia bastante cansada, as olheiras em volta dos olhos sendo muito profundas. Eu queria se aproximar dela, mas não podia trocar saudações com ninguém de forma imprudente. Doon. A bateria tocou, seguida de trombetas e música tradicional, que marcou o início da entronização do imperador. Não muito longe, uma carruagem imperial apareceu e os aplausos dos cidadãos sacudiram o céu e a terra. Parou antes do tapete grandioso, sofisticado, sinalizando os aplausos e a música para desaparecer lentamente. A porta do carruagem se abriu por dentro e as pernas finamente esticadas tocaram o chão pouco tempo depois. Sophie Hector Auguste von Gegusgren. Ela tinha olhos lanfamente afundados, longos cabelos ruivos flamejantes e as características nítidas do imperador anterior. Ela deveria se tornar a nova governante do império. Sophie encaminhou majestosamente na estrada do imperador, com cada um de seus passos comandando as pessoas na praça para se ajoelhar e inclinar a cabeça. Em pouco tempo, Sophie subiu a plataforma. Lentamente, ela se aproximou de seu trono. Além disso, estava a imperatriz do falecido imperador, sua mãe, esperando sua ascensão. Enquanto Sophie se ajoelhava em frente ao trono, a imperatriz segurou as lágrimas e colocou uma coroa de ouro na cabeça de Sophie. Doon. 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 A bateria tocou um após o outro. Agora sentado em seu trono, Sophie havia se tornado o imperador, com vista para todo o seu povo e agora carregando o título mais nobre que já existia. Sophie olhou para o mundo. Ela parecia cansada por algum motivo. Eu olhei para o imperador. Eu sabia a razão por trás de seu cansaço. Eu conhecia suas origens, sua vida. Afinal,
Ela era. O imperador mudou seu olhar para mim. E no momento em que nossos olhos se encontraram, inclinei minha cabeça imediatamente. No entanto, eu ainda podia sentir ela olhando para mim. A entronização do imperador, do ponto de vista de Sophie, era chato. Ela estava esperando um ataque como um ótimo atentado ou poderoso barragem mágica. Qualquer coisa. No entanto, nada disso aconteceu. Entrando nos aposentos do imperador, ela pensou que seria saturado com o cheiro de um cadáver ou de uma pessoa doente, mas era surpreendentemente limpo e perfumado. No entanto, desde que ela estava livre, ela voltou ao seu escritório e pegou um tabuleiro de xadrez. Jogando sozinha, um oficial de alto escalão e os ministros trouxeram vários documentos à sua presença. Sophie não respondeu nada. Ela continuou jogando xadrez até que todos voltaram. Vi o criador da tarefa que você me deu outro dia. Ele parecia me conhecer. Existe alguém que não te conhece, Sua Majestade? Coiron respondeu. Claro, não haveria ninguém no continente que não conhecesse Sophie. Não era isso que ela quis dizer. O ego dele não vacilou, nem mesmo na frente da realeza. Sophie olhou diretamente nos olhos de Decolen, mas ela não conseguiu decifrar as emoções escondidas atrás deles. Foi hilário. É assim mesmo. Ele é engraçado. Eu senti como se estivesse olhando para outro eu. Ele tinha uma alma sólida e firme que não era diferente de sua aparência. Ele era o tipo de pessoa a nunca vacilar, mesmo com uma faca destinada à garganta, tornando evidente que ele estava realmente além do mundo secular. Você terminou seu dever de casa. Coiron mudou de assunto. Eu fiz. Foi interessante e entendi imediatamente porque você me deu. O dia inteiro. Não, no quarto de um dia que passei resolvendo, parecia bastante novo. Sophie se apaixonou pela narração de Coon, mas ela continuou. Quero levantar as restrições a Marik Coon. Coon inclinou a cabeça em silêncio. Marik era o nome da mina de Mana Astônia noroeste do Império, mas sua entrada era atualmente restrita porque estava em chame de magia negra e uma crescente frequência de aparências demoníacas. Uma vez que se abre, apenas aventureiros e bruxos da torre e suas escoltas podem entrar no começo. Não preciso de conselhos. Estou cansado de ouvir aqueles idiotas que não fazem nada além de sentar atrás de suas mesas. Isso pode acelerar o advento do diabo. Se entrar na mina poderia fazer isso, por que o diabo ficou em silêncio sobre isso até agora? Além disso, há um limite para os números dos demônios. Se pudermos matar todos eles, o site será limpo. Coon não respondeu. Olhando para o tabuleiro de xadrez, Sophie perguntou: o que o Creto está fazendo? Ele está chorando. Choro. Sim, ele acabou de resolver os mesmos problemas que Sua Majestade. Não sei qual era o discernimento dele. Sophie sorriu. Aquele idiota. Ah, Coiron, você não sabe a resposta para os problemas, não é? Não. Só então ela olhou para ele. O imperador riu maliciosamente. Não vou te dizer, mas não estou brincando quando digo que estou um pouco surpreso. Você está curioso, não é? Está tudo bem. Eu realmente não estou. Você diz que não está, mas suas sobrancelhas estão se contorcendo. Você não pode enganar meus olhos. Você está muito curioso agora. Coon fechou a boca. No momento seguinte, a atmosfera mudou de repente. Sophie levantou os olhos bruscamente como se estivesse prestes a devorá-lo. Não se atreva a mentir para o meu rosto novamente. Eu não me importo se for você. Não vou tolerar ninguém que me irrite. A pressão aterrorizante do imperador pesava sobre seus ombros, fazendo-o inclinar a cabeça. Sinto muito, Sua Majestade. Isso é suficiente. Vamos jogar um pouco de xadrez. Estou cansado de brincar sozinho. Preciso de um oponente, mesmo que espancado unilateral. A montanha desolada de Edekon. Ganesha sentou-se em uma pedra e olhou para Lia, Léo e Carlos, as 3 crianças que atravessaram o arquipélago. Algumas pessoas no continente nascem com talento mágico. A maioria dos aventureiros certificados são. Ela estava no meio de ensiná-los, mas seus alunos estavam se concentrando com os olhos bem abertos. Léo estava olhando para os animais movendo à distância e Carlos estava cochilando. Por exemplo,
Ganesha pegou um galho longo e seco para acordá-lo. Assistir. Bom. Ela o levou levemente em um ângulo que permitia que sua borda fraca caída e fraca chegasse ao chão. Abuso. Um rugido de balanço de terra trovejou em sua vizinhança quando ocorreu uma explosão, enviando uma enorme onda de choques atravessando a área. Uau! Oh! Léo e Carlos apenas se concentraram então. O que você acha? Uma cratera pode ser vista na parte que Ganesha bateu. Lia estava atordoada. Isso é incrível, Ganesha. Não é nada para admirar, mas posso usar esse ramo de luz como uma extensão dos meus membros. A força desse bastão em meu punho é o mesmo agora. Um equilíbrio de endomine e titânio. Desde que não estivesse vivo, todo objeto em sua mão ganhou as mesmas propriedades que seu corpo. Mas lutar com minhas próprias mãos é muito mais divertido do que usar isso. De qualquer forma, eu ganho principalmente, de qualquer maneira. Os assistentes chamam isso de magia da harmonia e cavaleiros chamam de espada. Mas não conheço nenhuma mágica ou espada de espada. Então, podemos ser assim também? Léo perguntou. Ele era um garoto fofo com cabelos azuis, com apenas 140 centímetros de altura. Ganesha sorriu. Você descobrirá a partir de agora em diante. Kokomo, você é muito barulhento. Por que você está pulando? Carlos, que era de uma construção semelhante, deu um tapa em Léo na parte de trás da cabeça. Ag! Léo gritou enquanto olhava para Carlos com olhos chorosos. Que é? Vocês não vieram ao continente para mudar. Ganesha os repreendeu. Lia também intensificou e separou os dois. Oflando, Léo acalmou sua raiva com um suspiro. Para desbloquear seus talentos mágicos, você deve priorizar mais o treinamento do que as palavras. Todos, siga-me. Ganesha entrou profundamente nas montanhas e desapareceu como uma miragem, deixando apenas suas pegadas para trás. O trio piscou em confusão. Naquele momento, o fogorno de Léo foi soprado. Você não está com fome, Lia? Você é um idiota, então você está sempre com fome. Carlos nitou as queixas de Léo, que então voaram em uma raiva. Não, eu não estou. Sim, você é. Pare de dizer coisas estranhas e me siga. Lia mediou com suas brigas. Léo falou. Carlos escolheu uma briga primeiro. Você também me bateu agora. Você está sendo estúpido. Quando? Quando eu... Vim de que é. Não me copie. Incapaz de levar mais, Lia gritou, agarrando os ouvidos dos irmãos mais novos de ambos parentes. Se vocês dois continuarem lutando, esqueça os lanches. Eu nem vou te dar comida. Você não poderá esperar nada de mim. Os dois mantiveram a boca fechada, mas seus olhos continuaram se culpando. Lia suspirou alto, aceitando que não poderia fazer nada a respeito. Ela não era uma babá. É por isso que eu queria vir sozinho. Depois de acalmar os dois, ela imediatamente correu após a trilha de Ganesha. Ah, Lia, desculpe, espere. Lia, vamos juntos. E o Lia. Os dois filhos, que entenderam tardiamente a seriedade da situação, seguiram Yulia apressadamente. Mansão Yucline, edifício separado. Segurando a barra de pull-up com uma mão, eu me puxei para cima. Por 30 minutos. Boom! Assim que desembarquei, comecei minha segunda sessão de treinamento. Livro de artes marciais da Recados, intermediário. Dei um passo com meu punho estendido, executando trabalho de pés alegres e astutos, assim como no livro de Ertran. Um movimento resiliente sem gaguejamento. Então, depois de malhar por um tempo, segurei minha bengala desta vez. Eu estava tentando aprender a usá-lo como arma. Claro, eu não iria atingir ninguém com isso, a menos que não tivesse outra opção. Eu nunca queria fazer isso, mas uma situação desesperada e urgente estava obrigada a vir. Depois de concluir meu treinamento em cana, verifiquei a obsidiana de floco de neve no meu cofre. Compreensão, 4%. Eu estava constantemente usando entendimento, mas ainda não podia usá-lo. Investi cerca de 1000 mana na obsidiana do floco de neve, tomou um banho. Knock, knock. Roy bateu bem no tempo. Eu me vesti e saí. Roy. Sim.
Ouvi dizer que a mãe de uma empregada está doente. Sim, Ruri está. Eu ouvi a história deles no prédio principal. Eu não sabia se eles queriam que eu tivesse escutado a eles, mas parecia genuíno. Eu escrevi um cheque e dei a Roy. Diga a ela para usar isso para cuidar dela. Além disso, se algo assim acontecer no futuro, sinta-se à vontade para dar a si mesmo. Vou compensá-lo por isso. Eu pretendia garantir mais do que apenas o bem-estar básico dos meus servos. Roy parecia surpreso, mas ele assentiu e recebeu sutilmente o cheque. Eu entendo. Eu terminei de preparar o carro. Bom trabalho. Entrei no meu veículo imediatamente. Minha tarefa hoje na torre era a defesa da tese. Eu olhei através dos documentos relacionados a ele no banco de trás. Avaliação. Eu só precisava encher meu assento. Peguei o romance de Sylvia da última vez e o li até chegarmos ao nosso destino. Fazia muito tempo desde a última vez que cheguei aqui, considerando que a morte do imperador fechou a torre e a universidade. Chegamos. Sinta-se à vontade para descansar. Obrigado. Saí do carro. Entrei no prédio e imediatamente andei um elevador para o 7º andar, onde a defesa da tese seria realizada. Jim, quando a porta se abriu, renunciando-se perto do elevador, se aproximou de mim primeiro. Ao meu, haha, você está aqui, chefe professor. Eu respondi às suas saudações com um aceno de cabeça. Não fiquei muito feliz em vê-lo, tudo por causa de suas ações e motivos impuros ultimamente. Ele até pensou em transferir Louina para me substituir se a oportunidade se apresentar. Vamos ir. Claro. Após renunciar, entrei no salão, que foi dividido em 3 seções. Os assentos dos professores que avaliariam as teses, a plataforma sobre a qual os Wizards apresentariam e materializariam sua tese, a arquibancada por trás disso. Sentei-me em um dos assentos reservados para professores. Desde que eu era o professor-chefe, recebi o melhor assento. Você está prestando muita atenção a alguém em particular. O professor renuncia. Hahaha, não é realmente. Haha. Renuncia a rir desde antes. Eu olhei para a lista que ele me entregou. Um total de 23 pessoas seriam avaliadas hoje. Você tem seus papéis com você. Oh, por acaso, você ainda não os leu. Preciso lê-los com antecedência. Vou entender se os lê agora de qualquer maneira. Eu não estava mentindo ou exagerando. Foi por isso que fiz meu treinamento de mágica hoje. Haha, é claro. Você é o chefe de Cullen, o gênio da interpretação de técnicas. Renunciado fez com que um professor assistente trazia os documentos da tese. Aqui você vai. Eu passei pelo aglomerado de papel. De qualquer forma, não ensinei ninguém na lista, então pretendi apenas simpatizar com as observações dos professores. Mas um papel de tese chamou minha atenção. Não, isso me fez franzir a testa. Solda Drain. Magia e série elementares que são expressas de maneira diferente, dependendo do ambiente natural. A magia tinha uma personalidade. Portanto, mesmo que fosse a mesma mágica, sua manifestação diferiu por usuário. Isso também era conhecido como ethos, que permaneceu como impressão digital do usuário. Sua personalidade única não era apenas incorporada em magia, mas também em cerimônias e circuitos gravados com uma trilha de tese. Claro, era difícil distinguir as impressões digitais a olho nu. Felizmente, eu tinha entendimento e visão. No entanto, este artigo era mais do que apenas uma vaga impressão digital. Eu já tinha visto a ideia descrita em um artigo em algum lugar. Para ser exato, olhei para a tarefa que dei à minha aula. Eu tinha certeza. Essa ideia pertencia a Efereno. Claro, eu não sabia como aconteceu. Se fosse de Cullen original, ele não teria visto a tarefa de Efereno e o Efereno teria vivido sem saber que seus trabalhos foram roubados. Ou, mais injustamente, ela poderia ter sido chamada de ladrão. Esse cara, Drain, provavelmente também apontou para essa lacuna. O que devo fazer? Decidi reunir Intel primeiro. Você disse que é Drain. Eu li o artigo dele completamente com entendimento. Era plágio. De Cullen fez algo semelhante, mas eu não era ele. Acima de tudo, eu não gostei que eles ousaram tocar na tarefa de minha aula. Vamos dar uma olhada.
Portanto, pensei em perguntas que o autor original dessa ideia seria capaz de responder corretamente. Em breve começaremos a defesa da tese. Por favor, faça seus lugares. Efereno participou da defesa. Ela não precisava vir, mas queria ver como era o processo. Júlia apenas pediu que ela viesse também. Uau, este quarto é enorme. Eu sei. O salão era espaçoso e havia muitas pessoas, mas uma cabeça amarela no banco da frente chamou sua atenção mais. Sylvia, ela também está aqui. Quem? Lá. Sylvia estava sentada em silêncio e estudando. Oh, Sylvia está estudando aqui também? Incrível. Apenas incrível. Decullen apareceu bem a tempo, recebendo uma tese do professor que renuncia assim que ele se sentou no topo. Sylvia fechou seu livro e olhou para ele. Efereno inclinou a cabeça. Por favor, fique quieto. Primeiro, mago do terceiro ano, solda Dren. Os olhos de Júlia brilharam e Eferene sorriu. Você está tão feliz. Dren ficou no palco. Depois fez uma breve introdução sobre sua tese e imediatamente revelou sua magia. Com apenas um pequeno ajuste, é possível ativar essa bola de fogo, mesmo sob o mar. Preservação de incêndio. Eferene tentou olhar para a progressão enquanto inclinava a cabeça, mas só ouviu a voz porque não estava em uma boa posição. A atmosfera não parecia tão ruim. Ouvi dizer que você mudou seu tópico um pouco escrevendo este artigo. Então esse foi o motivo. O professor Letran falou. Ele riu em silêncio e elogiou Dren, que assentiu parecia estar segurando seu próprio riso. Obrigado. Você escolheu qual professor você estaria, Dren. Ainda não, mas eu ficaria muito honrado em servir a qualquer um de vocês. Você está fazendo os professores competirem. Você é intacto. Os outros professores também adicionaram palavras quentes. Júlia abalou os soldados de Eferene enquanto aplaudiu como um selo. Deve ter, eu sei. Mas Efereno parecia desarmonioso. Ela não tinha certeza, mas enquanto ouvia falar, ela percebeu que o assunto de sua tese era um pouco parecido com sua tarefa. É apenas uma coincidência, certo? É Decullen. A expressão de Júlia ficou rígida. O Efeneno também começou a prestar atenção novamente. Solda Dren. O diretor Decullen chamou a defesa. Sim. A ideia para esta tese é a sua. Decullen fez uma pergunta simples e Dren assentiu sem um momento de hesitação. Sim. Ele olhou para Dren silenciosamente, seus olhos envoltos por uma aura incomum. Eles eram pesados e frios, quase como chumbo. Vou perguntar novamente. Você desenvolveu isso com sua própria ideia sem nenhuma discussão ou referência com ninguém? Sim, tenho certeza. Dren respondeu energicamente, confundindo as palavras de Decullen como louvor. Você quer minha avaliação? Sim, por favor. Naquele momento, o Efeneno sentiu arrepios em sua coluna. Dren estava rindo por dentro. Não importa o quanto você me elogia, Decullen. Não vou me colocar sob seu comando. Claro, eu sei que você está desesperado porque você só tem um professor assistente, mas os requisitos para ser seu escravo. Bom, farei perguntas a partir de agora. Um artigo de tese chegou à mão de Decullen. Dren, você descreveu como a magia poderia ser constante e falar sobre mudanças da magia elementar de acordo com a natureza e a topografia. Nesse caso, ele então lançou uma técnica usando mana, cuja estrutura não era normal. Seu círculo mágico não era nem um círculo. Foi um oval. Considerando exatamente 13,7% dessa técnica foi danificada, sob que natureza se tornou tão amassada? O quê? Que 13,7%. Você não sabe nada sobre esse valor numérico. Você não sabe? Se não, como você pode manifestar uma técnica tão esmagada? Dê-me alguma coisa, mesmo um palpite. 13,7%. Técnica triturada. Um palpite difícil. Dren já estava se sentindo destruído pelos ataques aparentemente intermináveis de Decullen, mas ele estava apenas começando. Era apenas uma pergunta em sua série.